insatisfeito, tu precisa de mudar. Tem que abrir o coração e deixar Deus habitar. Com Deus habitando em ti, a vida vai consertar. E no lugar da tristeza, a alegria vai imperar. Aqueles momentos difíceis, Ele ajuda a passar, pois a paz que vem de Deus no mundo não vai achar. A paz do mundo é momentânea, não é a paz que Cristo dá. Ele mesmo veio dizer, não é como o mundo dá. A paz de Cristo é tão gostosa, não tem como dispensar. É uma paz duradoura, que eternamente vai durar. Ela nos dá tanto gozo, até pedimos para Deus apressar. Quando sairmos deste plano, não vai mais atrapalhar. A paz de Cristo é tão gostosa, não tem como dispensar. É uma paz duradoura, eternamente vai durar. Ela nos dá tanto gozo, até pedimos para Deus apressar. Quando sairmos deste plano, nada mais vai atrapalhar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Seu Deus, mais uma vez entramos na tua presença, te pedindo, Senhor, aquele auxílio de sempre para realizar mais esse trabalho, mais esta mensagem. Hoje vamos falar apenas em cima de um único versículo. Vamos expor alguns pensamentos, alguns
algumas meditações. Por que que através do teu Santo Espírito, teu filho Jeremias deixou este versículo? Nós te pedimos toda a sabedoria para darmos um parecer, uma interpretação, expor o nosso pensamento em cima deste único versículo da tua palavra. Nós te pedimos esta ajuda no nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Jeremias 17, verso 5, diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Aparta o seu coração do Senhor. Então ele é um versículo bem completo, bem sugestivo. Então vamos contar algumas experiências que já vivemos. Quando deparamos com a tua palavra nos dando este aviso tão verdadeiro e tão sugestivo para nossas vidas enquanto estivermos neste mundo. Maldito é o homem que confia no homem, porque ele vai se decepcionar. Mas eu vou mais além um pouco ainda. Algo que passou em meu coração por muito tempo, também no coração do apóstolo Paulo, que ele praticamente assumiu que não gostava de crente. Eu também já fui muito decepcionado com crente várias vezes. Por exemplo, teve uma época da minha vida que eu trabalhei como fotógrafo e trabalhava com todo tipo de classe social que podemos imaginar, todos os meios conhecidos como religioso que o homem conhece. E como um fotógrafo, eu tive ali várias experiências trabalhando para pessoas que tinham prática no espiritismo, em vários ramos desta linha religiosa, como nós conhecemos, como o homem conhece. Pessoas que não tinham religião e pessoas que se diziam religiosas. Então eu tive várias e várias experiências e motivo para observar a atitude de cada um ao longo desses anos que eu trabalhei como fotógrafo. Então eu tirava fotografia cobrindo batizados na Igreja Católica, em terreiros espíritas, naquelas manifestações, festa que acontecia, e também, por que não, em vários eventos em lugar conhecido como igreja evangélica. E algo que aconteceu comigo mesmo foi que, se eu olhasse pelo testemunho dos chamados crentes, eu nunca tinha ido para o meio deles. Porque quando prestava serviço àqueles que estavam em terreiros de macumba, como nós conhecemos no nosso país, quando levava ao trabalho, eles pagavam com maior satisfação,
E quando fazia reproduções de, por exemplo, retratos antigos, que antigamente não tinha muitas pessoas trabalhando nisso, hoje há esta facilidade, com um telefone celular, a gente faz todo o trabalho que uma máquina fotográfica fazia naquele tempo, e hoje até com mais facilidade para copiar estas fotografias. E quando pegava, por exemplo, um retrato 3x4 e fazia ali uma produção, botando roupas de casamento e tal, quando entregava a pessoas que não eram crentes, eles como valorizavam aquilo. Algumas pessoas davam até além daquilo que era o preço que eu cobrava, de tão grato que eles ficavam. E todos os prejuízos que eu levei quando pratiquei esta função na parte da terra foi exatamente com os chamados crentes. E outra coisa também é sobre condutas morais. Eu, dentro da igreja evangélica, eu encontrei ali pessoas que, querendo se opor na educação dos meus filhos, pessoas que se dizia pastores me perseguindo só porque eu não aceitei, por exemplo, a imposição deles sobre minha filha. Ele falou que eu não passava daquilo que eu já tinha alcançado porque tinha que passar por ele. Porque ele era que fazia parte da liderança daquela comunidade. Pessoas que tratava pessoalmente ali nos momentos de reuniões de um jeito e pelas costas, com várias traições, inventando calúnias e outras coisas mais. Então eu tive diversas experiências desagradáveis com esses elementos, com esses tipos de pessoas. E quando trabalhava para pessoas normais, pessoas que não tinha ali taxado como o crente, eram pessoas mais honestas. E aí, então, com isso tudo que aconteceu, é que hoje eu posso compreender quando o profeta Jeremias, ele deixa isto no capítulo 17, verso 5, dizendo: assim diz o Senhor, foi o próprio Senhor que ditou para ele que maldito era o homem que confiasse no homem. Sei que é um tema bem extenso ele, porque quando nós vamos meditar bem com bastante profundidade neste meio versículo, nós podemos colocar nossa própria vida em cima disso, porque quantas vezes o nosso pensamento nos trai a nós mesmos. Então, é uma verdade que nós precisamos estar analisando com grande profundidade, nos colocando, nos julgando a nós mesmos, para que nós não caímos neste parâmetro de pessoas inconfiáveis. Para não cair sobre uma maldição carnal do homem que leva sempre ao desapontamento. Porque hoje eu, como homem, posso estar pensando uma coisa, amanhã eu penso outra que não é, que venha trair o meu
próprio parecer. Então, nós não devemos estar confiando nisso. Me lembro também de pessoas que, por exemplo, uma vizinha, quando morava em Nova Iguaçu, ela era aquela que se dizia uma crente pentecostal, vestido com golas lá em cima, mangas compridas, a saia esbarrando no tornozelo, levantava pela manhã com o rádio ligado na Rádio Melodia, toda altura, cantando louvores. E quando aproximava ali um certo horário, ela fechava a casa e ficava lá dentro. Aí, pouco depois, nós víamos que ficavam batendo ali esses vendedores que passam de porta em porta, e ela fingindo que não estava em casa. E era uma pessoa que se dizia super santa, e se fosse olhar pela aparência física, poxa, aquela irmã fulana de tal é uma santa. Não, ela era uma caloteira. Tempos depois, o marido dela foi consagrado a pastor, deram uma congregação para ele aqui no município de Magé, para ele assumir aquela congregação, uma congregação pobrezinha ali pro lado de Santo Aleixo, não sei lá como é que chamava o bairro. E o templo deles precisava colocar laje, porque o telhado estava chovendo no interior do templo. E teve uma das irmãs que congregava neste lugar, desta comunidade, mandou que ele fizesse o orçamento de quanto ficava aquela laje, e ele fez o orçamento, ficava em R$4.000 na época. Ela pegou e doou o dinheiro. Só que tem que a laje não saía. Aí um dia teve uma reunião, essa irmãzinha perguntou o tal do pastor presidente por que não botava laje lá na igreja. Aí ele falou, porque não tem dinheiro para botar. Eu falei, como não tem dinheiro? Porque se foi feito o orçamento, ficou em R$4.000, eu doei esse dinheiro para botar laje na igreja. Aí foram levantar, o marido desta irmã super santa, que era caloteira, roubou os R$4.000 que era para colocar laje. E era um indivíduo que não andava só camisa de manga comprida, falava só da Bíblia, mas por trás era um mercenário, era um ladrão, porque se ele roubou esse dinheiro, porque ele era ladrão. E começarmos a numerar aqui, não é porque o camarada se veste anda de paletó e gravata, não coloca uma bermuda, que pode confiar nele. Outro também que congregava junto com ele era um chamado presbítero. Aí teve um dia que um jovem daquela mesma congregação ficou possesso, ficou a semana toda ali com o espírito imundo se apossando daquele jovem. Aí reuniram os pastores daquela Assembleia de Deus, que não é até hoje a Assembleia de Deus,
E me convidaram para estar junto também ali, orando por aquele jovem. E quando esse presbítero foi querer impor a mão para expulsar o demônio que estava sobre aquele jovem, o jovem zombou dele, falou assim: olha, você quer vir tirar onda comigo? Eu vou expor os seus pecados. Você quer que eu exponha ou quer sair daqui agora? Ele ficou sem graça, se afastou, ficou amuado lá no canto. E eu sabia, porque um dia, indo para o trabalho, passei no ônibus e ele lá no ponto do ônibus, abraçado com uma mulher que não era a esposa dele. E aquele espírito imundo que estava sobre aquele jovem sabia daquele... E ali foram orar, e um ora de um lado, outro grita do outro, outro expulsa do outro, e nada, aquele demônio. Aí eu sentei do lado daquele jovem e aquele espírito imundo começou a falar comigo que não ia sair, porque eu falei: você não vai ficar aí. Aí quando foi lá para 1h30 da manhã, aquele jovem abriu os olhos, olhou para mim e eu falei assim: é você, Silas, que está falando comigo? É, sou eu sim. Eu falei assim: olha, o único que pode acabar com essa situação é você mesmo. Você não precisa aceitar esse espírito imundo querendo acabar com a tua vida. E orei com ele naquele momento, aquele espírito imundo saiu. Aí chamei a mãe e o irmão mais velho desse rapaz e falei assim: olha, leva para o médico, porque esta oposição demoníaca que veio sobre este jovem, a intenção é para matá-lo. E aquele jovem entrou em tratamento de saúde, que ele pegou uma depressão depois daquilo. Então, o que isso tem a ver com este versículo? Muitas das vezes nós vemos as pessoas, o camarada parece ser um santo, mas lá no fundo no seu íntimo mesmo, ele é um instrumento de demônios. E terminando o versículo: é maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Quer dizer, ele se confia, tudo ele só confia em si mesmo, ele está errando. E tem uma ação bem perigosa que diz o seguinte: seu braço, aparta o seu coração do Senhor. Porque quando ele se confia demasiadamente nele, que ele tem força, tem saúde para isso e para aquilo, ele não é um dependente de Deus, ele se acha autossuficiente. Então nós não podemos confiar nem em nós mesmos. Nós precisamos ter o nosso Deus em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Então hoje é apenas esta meditação. Não é porque o camarada é conhecido como religioso que nós vamos estar confiando nele. Não é porque o homem eu se acho autocapaz que eu vou confiar em mim. Nós temos que confiar primeiramente em Deus e entregar nossas vidas para que Deus possa estar ministrando sobre as nossas vidas. Então esta é a meditação de hoje. É uma recomendação para cada um estar se analisando a si próprio e não confiar demasia naqueles que nos cercam. São homens, hoje pode estar com o pensamento certo, mas amanhã, o camarada ele é um santo porque ele é crente. Não pode confiar. Porque nós vamos encontrar pessoas cheias do Espírito Santo, de verdade, mas vamos encontrar pessoas que é cheia de espíritos
mais espíritos imundos. E como fazer? Buscar com zelo, todo cuidado, discernimento de espírito. Nós vamos saber se o indivíduo ele é um carnal, total, se ele é utilizado por espíritos imundos, ou vamos saber também se ele é verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Seu Deus, nós entregamos esta palestra, esta curta meditação com o objetivo, a intenção de ajudar alguém a crescer espiritualmente. Se posso confiar, primeiro confia em Deus, depois eu vou confiar em mim. Porque depois que Deus estende a sua mão de poder sobre a minha vida, eu vou ser capacitado para realizar coisas que antes eu não teria condição. Entrego, Senhor, em teu nome, esta palestra para alcançar vidas que possa ser ajudada nesta meditação, no nome do teu Filho amado, Jesus. Amém.